Olá, meus amigos, bom dia, tudo bom? Que bom, né, que o nosso projeto está se iniciando agora. Projeto que Deus colocou no meu coração, leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Porque você que nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu me sinto extremamente privilegiado porque já consegui essa façanha. Estou aqui para ajudar você que tem essa dificuldade, que tem, né, um monte de percalços que impede você, às vezes, de ler a Bíblia, de não só ler, mas também de entender o que você está lendo. Então, ou seja, a priori, o que nós iremos ensinar a você é como ler a Bíblia. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia como um livro qualquer? Eu tenho que ler a Bíblia de qualquer jeito? Ou não? O que você acha? E nós estamos aqui, meus irmãos, para ajudar você nessa tarefa, que é uma tarefa grande, muito grande, diga-se de passagem, que é a leitura de Gênesis e Apocalipse. Então, só para início de conversa, antes de nós lermos a palavra de Deus, a palavra da verdade, nós temos que orar. Mas orar para quê? Orar para que nós possamos ter de Deus uma condição de entender, para Ele nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de discernimento, nos dá essa unção para que nós possamos dar vazão ao Espírito Santo, para que nós venhamos a entender o que nós estamos lendo. Porque se nós lermos de qualquer jeito, sem antes fazer essa oração, nós não estaremos dando o valor real que a palavra de Deus merece. Porque ela é a palavra da verdade, é a palavra que dá vida, é a palavra que nos transforma, que nos muda, que nos salva, que nos cura, e é a palavra que nos leva para o céu, para junto de Deus. Amém? Então, como a priori ensinado, vamos fazer a oração para que Deus venha a nos usar como instrumento para que você, que está aí do outro lado, possa começar a esse trabalho junto conosco, de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos, meu Senhor, na Tua presença neste momento, pedindo ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E eu te peço, meu Deus, a unção neste momento, Senhor, porque eu quero colocar-me diante do Senhor como instrumento de Deus, ó Pai, para que o Teu Espírito, meu Senhor, fale através de mim a todas essas pessoas, meu Pai, que estão nos acompanhando, meu Pai, nesse projeto de leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Nos dá a unção de sabedoria, nos dá, ó Deus, a unção de discernimento, nos dá, Senhor Jesus Cristo, a unção da palavra, para que possamos, meu Pai, falar da Tua palavra genuinamente, sem acrescentar e sem tirar uma vírgula, também como nos ensina a Tua palavra. Então, meu Deus, toma nas Tuas mãos todo esse trabalho. Aprova, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e que todos que estejam acompanhando conosco, meu Deus, esse projeto, sintam, cada um em seus locais que se encontram neste momento, a Tua presença. Toca na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Então, meus amigos, é assim que nós começamos. Antes de lermos a palavra de Deus, nós temos que orar ao Senhor para pedir a Ele, sim, a unção da palavra, a unção da sabedoria, do discernimento, do entendimento, para que nós venhamos
né, a entender literalmente aquilo que Deus quer falar. E hoje nós iremos falar sobre o livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, e nós iremos falar do primeiro até o 8º versículo. Tá certo? Do primeiro ao 8º versículos. Serão vídeos não muito longos para não enfadar, né, a você, e para que fique bem claro. E eu já quero dizer, eu espero os comentários aqui logo abaixo, né? Você deixa seus comentários, se tiver pergunta, porque eu estarei respondendo a cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. O começo. O versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então ele, como Deus, ele começou a expor, a externar aquilo que só ele tinha. A ideia de uma terra. Então ele criou a terra. Ah, mas quanto tempo Deus criou a terra? Amém? Já o segundo versículo, essa foi a criação. Já o segundo versículo diz assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, aí nós já temos, esse segundo versículo é a recriação. Eu passei há um tempo estudando, buscando essas informações, quanto tempo nós teríamos do primeiro para o segundo versículo. Então, vários estudos que eu busquei, e os grandes estudiosos não explicam isso. Por quê? Porque isso é um mistério de Deus. A gente sabe que, como a palavra ensina, um dia para Deus é 1000 anos, como 1000 anos é um dia. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. Já o tempo de Deus é o Kairos. Então, é totalmente diferente. Amém? Então, ou seja, do primeiro para o segundo versículo, nós sabemos que um foi a criação e o outro foi a recriação. Então a recriação, como diz aqui, que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E era totalmente escura, porque não havia luz sobre a terra nessa recriação, né? Sobre a face do abismo, ou seja, era um abismo, a terra era um abismo. E diz o seguinte, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente entende aí que nessa recriação a terra não tinha forma, era um abismo vazia, mas em trevas, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre essas águas. Então a gente entende que Deus, né, praticamente a gente pode entender e dizer que já estava planejando para compor a terra, tirar ela desse abismo, tirar ela de estar sem forma e vazia e começar a fazer algo habitável, porque ele já tinha planejamento de colocar a humanidade, a sua criação, né, tanto a parte de fauna, de flora, os animais domésticos, o ser humano, tudo, ele já tinha em mente e já estava planejando para preparar o lugar e colocar toda essa criação que ele viria posteriormente colocar. Amém? Tem o terceiro versículo que diz assim, olha, disse Deus, haja luz e houve luz. É bacana a gente entender isso, porque o nosso Deus, ele é digno de toda honra e toda glória, é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador. Ou seja, quando ele disse, haja luz, clareou tudo. Porque o que é trevas? A terra era sem forma e vazia, como diz no segundo versículo, e as trevas cobriam. O que é trevas? Trevas é ausência de luz. Ora, se você está me vendo neste momento, é porque tem uma luz aqui me iluminando. Se eu desligar a luz, você não vai ver nada. Então as trevas, elas são a ausência de luz. E quando no terceiro versículo, Deus disse, haja luz, a palavra dele tem poder. Quando ele disse haja luz, houve luz. E aí as trevas foram dissipadas. Trevas sendo dissipadas, tudo ficou claro.
Porque ele disse, haja luz e houve luz. Já no 4º versículo, fala assim, olha, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ora, haja luz e houve luz, e ele viu que a luz era boa, porque clareava tudo. E aí ele fez a separação da luz e das trevas. Hoje, quando nós falamos sobre luz e trevas, nós entendemos que temos o dia e temos a noite. Qual a característica do dia? A luz. Qual a característica da noite? As trevas. Ou não é assim? Não é verdade? Olha como é simples da gente entender. E eu quero agora mostrar para você aqui no versículo 5, quando diz, Deus chamou a luz dia, como nós acabamos de explicar, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Ora, para que o primeiro dia de trabalho de Deus fosse completado, está dentro desses 5 versículos que nós lemos. Então, só repetindo, no princípio Deus criou o céu e a terra, o segundo era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O terceiro, disse Deus, haja luz e houve luz. No 4º, Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas, entre dia e noite. E no 5º, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Sendo assim, fechou o dia de trabalho do nosso Deus Todo-Poderoso e Criador. Assim foi o primeiro dia. E aí, no versículo 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. No 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima do firmamento. E assim foi. Vamos entender geograficamente agora esses 2 versículos. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento e separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima do firmamento. E assim foi. Ou seja, geograficamente falando, nós entendemos que existem lugares, países, onde eles estão abaixo da linha do mar e outros que estão acima. E é justamente essa separação que Deus fez. Aí você pode perguntar, poxa, mas como é que foi feito isso? Nós entendemos que são ainda força do poder de Deus. Quando ele fez essa separação, foi justamente para que fosse atendida da melhor forma estas regiões, aonde umas estão acima e outras estão abaixo da linha do mar. Então, assim nós entendemos geograficamente esse 6º e o 7º versículo. E aí o 7º, e assim foi, né? O 8º versículo diz assim, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Ora, no segundo dia, como está falando aqui nesses 3 versículos, Deus, ele se preocupou em fazer a separação das águas. Das águas, entre as águas, né? E o firmamento que separa essas 2 águas. Então, ou seja, quando ele fez isso, o firmamento é o céu. Amém? O firmamento é o céu. E as águas que ficam abaixo e as águas que ficam acima da linha do mar. Então, ou seja, ele fez essa separação. Ele fez essa separação para quê? Para que pudesse ser atendido a cada região dessa constituída pelo próprio Deus. Amém? Então, o 8, ele diz, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi
o segundo dia. Então eu quero que você entenda, mas você pode perguntar, irmão Arilson, nós iremos apenas ler esses 8 versículos nessa primeira aula? Sim, porque de que adianta eu encher você agora de conteúdo se até então você estava lendo e não estava conseguindo entender? Então, para isso é bom que agora, o que vai acontecer? Você, assistindo esta aula, você assistindo esse vídeo, você agora vai começar a trazer para você, ok? E as dúvidas que surgirem, você vem, deixa escrito aqui no comentário, porque aí eu vou estar respondendo você. Eu vou estar respondendo você para quê? Para que a cada vez que nós colocarmos um vídeo novo, a tua mente já esteja preparada para receber essas novas lições, para receber esses novos versículos que estaremos lendo. Então, só para você ter a ideia, o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ele tem 31 versículos. Então, hoje nós estamos lendo, nós lemos até o 8º, então nós temos aí mais 23 versículos para ler, só no primeiro capítulo. Amém? Então é justamente vídeos curtos, aulas curtas, bem explicadas, para que você absorva da melhor forma. Quero só informar que nós não estamos fazendo aqui seminário não, porque o seminário é um negócio muito mais aprofundado. E se você começar a sentir a vontade de procurar fazer um seminário, eu aconselho, faça assim. Porque é muito bom nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, tá bom? Então, meus amigos, a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo. Peço a você, clique aí, ó, e deixe o seu like, ok? Que é para a gente crescer e poder te ajudar mais e mais. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula para que você consiga trazer outras pessoas também a estarem conosco aqui no nosso canal Estudo Bíblico, ok? Nosso canal no YouTube, Estudo Bíblico, vai estar aqui na descrição do canal para você compartilhar, para você se inscrever e assim nós vamos caminhando até o último versículo do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.